Olá, olá e sejamos todos muito bem-vindos a mais um podcast A Alma em Cura. Hoje falamos de um tema super leve, mas novamente super necessário, que tem a ver com a nossa imagem. O que é que a nossa imagem revela sobre nós, sobre a nossa personalidade? E para isso, trago a querida Simone. Olá, Simone, obrigada por estares aqui. Olá, bom dia, Raquel. Obrigada pelo convite. Simone, tu trabalhas nesta área da parte física, ou seja, de usares isto como uma ferramenta de autoconhecimento da imagem e da etiqueta, e gostava que te apresentasses um bocadinho sobre quem é que és tu, quem é que é Simone. Para quem não te conhece, como é que tu te defines? Ora bem, então, quem é a Simone? Ora bem, essa pergunta é mais difícil, porque nós definirmos, ou pelo menos para mim, definir-me é difícil, mas pronto, vamos lá. Então, eu sou a Simone, sou casada, tenho dois meninos lindos. Depois, a nível profissional, neste momento que eu faço, eu trabalho com imagem pessoal. Há 4 anos, mais ou menos. E durante 23 anos trabalhei na indústria têxtil. Portanto, eu costumo fazer a minha apresentação dessa forma, porque eu considero que os 23 anos que eu trabalhei na indústria têxtil, com esta parte da imagem, no fundo, para mim é uma continuação, ou seja, é uma continuação de eu, de alguma forma, aplicar aquilo que eu aprendi mais na parte técnica durante 23 anos na indústria têxtil. É como se fosse um caminho e seguindo na imagem, seguidamente da imagem. A imagem trabalha muito o que é nós, a parte mais bonita, a parte externa, mas ali a parte da construção das peças e a parte da qualidade das peças tem muito a ver também. Para mim é como se fosse uma continuação, uma coisa da outra. Por isso é que eu digo que sempre trabalhei 23 anos na indústria têxtil e há 4 estou em imagem. E basicamente é isso. Basicamente, assim, de uma forma simples, é isso. Vamos continuando O que e é já que te vou. fez alterar? O que é que te fez escolher, saíres de uma indústria onde tiveste 23 anos a trabalhar e focaste? O que é que aconteceu em ti ou na tua vida, daquilo que puderes partilhar, que te fez agora estar focada só na parte da imagem e da etiqueta? Olha, a minha transição da indústria para a imagem foi em 2019. 2019 foi quando eu fechei a empresa, não foi exatamente em 2019 que eu passei para a imagem. Quando eu fechei a empresa, que foi ali pela época de Covid, eu decidi fechar a empresa sem saber o que é que iria fazer a seguir. De alguma forma, eu já não me identificava com o trabalho que eu fazia, porque o que é a indústria tem a parte bonita do que é a confecção e a imagem final da peça, mas a indústria é muito acelerada, é muito estressante, é muito rápido, nós temos que dar respostas muito rápidas. E eu, a partir de uma certa altura, mais na época em que comecei a entrar no desenvolvimento pessoal, eu comecei a perceber que a indústria, havia ali uma parte da indústria que não me deixava ser eu. E então aí eu decidi fechar, pronto, assim de uma forma muito breve, porque teve todo um caminho ali de 2 anos que, que, que me, que me fui apercebendo que eu dentro da indústria eu não podia ser exatamente aquela Simone que eu realmente sou. Então, em 2019 fechei a indústria, a minha empresa, depois entramos ali na época de Covid, depois eu fiz formações, várias formações, até que cheguei a uma formação de Neurofeixuim, que era uma formação que eu gostava muito porque foi uma das várias que tirei, mas em que falava dentro da nossa casa o que é que a decoração que nós fazíamos em nossa casa tinha a ver connosco. E aquilo que nós decorávamos em nossa casa de uma forma inconsciente, o que é que estava a dizer sobre nós. E numa aula específica dessa formação, a formadora falou nas cores, na percepção das cores, o que é que as cores comunicam, as cores que nós usamos dentro da nossa casa, o que é que comunicam sobre nós. E eu, quando ouvi essa aula, eu ainda nem conhecia a consultoria de imagem, porque não conhecia, eu pensei assim dentro de mim.
devia de existir uma coisa destas que tivesse a ver com imagem, porque eu comecei a fazer as ligações, porque se estas cores nas almofadas têm esta mensagem, então nas peças de roupa e na nossa imagem e no que nós vestimos também vai ter. E de alguma forma a formadora dava umas pinceladas ali para a imagem também, mas de uma forma superficial. Ela aprofundava muito mais no que é o que eram os objetos de casa. E a partir dali, não sei dizer exatamente a época que foi, mas eu nesse processo tive um processo grande também na minha parte interna. Eu na altura que fechei a empresa, eu estava muito mais forte, ok? Eu era aquela pessoa que descontava o meu stress na comida. Ok? Depois eu fui recuperando o meu peso, eu fui perdendo peso até com as terapias, não foi com esta formação em específico, mas eu fui fazendo várias coisas, fui recuperando o meu peso, fui fazendo formações, fui me desenvolvendo até que chegou a imagem. Eu não me lembro na altura se chegou primeiro a imagem, sim, chegou primeiro a imagem, só depois chegaram as cores, a análise de cores. Eu fiz a minha análise de cores primeiro para mim, depois nunca fiz uma consultoria de imagem para mim com uma pessoa contratada para me fazer, mas fiz muitas formações em que me ajudaram a cuidar da imagem e depois fui percebendo que aquilo era um mundo que por trás tinha o desenvolvimento pessoal e que de certa forma se encaixava comigo, porque de alguma forma tinha a ver com aquilo que eu fiz lá atrás, porque na minha forma de ver as coisas, eu entendia que tudo que eu aprendi lá atrás também não poderia ficar lá atrás. Não sei se é o que eu vou sentir mais para a frente, mas neste momento ainda sinto isso, que é como que todos aqueles anos e tudo aquilo que eu aprendi tem que continuar a servir. De alguma forma tem que continuar a servir. Então eu vi dali a continuidade de conseguir, de alguma forma, continuar aquilo que eu já tinha feito. Mais pela questão da roupa, do vestir em si. Agora, a imagem, para mim, só chegou depois desse trabalho interno. Só depois de todo o trabalho interno, depois de começar a cuidar mais de mim, depois de começar a cuidar da alimentação, depois de perder muito peso, é que chegou a história da imagem. Não sei como seria se tivesse chegado antes, também não sei como seria se eu iria sequer ligar para essa parte sem passar pelo processo que passei antes. Achas que é possível uma pessoa mudar o seu aspecto físico só, isoladamente, sem haver uma alteração interna, sem haver uma consciencialização do que é que está por dentro? Não, eu acho que não. Eu acho, é assim, toda a informação que existia há 4 anos atrás, hoje com a evolução existe muita mais informação, muita mais rápido e de fácil acesso. Mas eu acho é que de alguma forma dá para fazer comigo não foi assim. Eu primeiro passei por um processo interno e imagem, mas de alguma forma e pelos clientes que também me têm chegado, dá para ir fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, para ser consistente, a pessoa deve perceber que a imagem externa é um reflexo da interna. Nós internamente somos assim e vamos transmitir de uma forma externa. Se estamos a fazer o nosso trabalho interno, porque nós no fundo estamos sempre a fazer o nosso trabalho interno, não é? Porque eu não estou hoje no ponto que estava há 4 anos atrás, mas eu continuo a fazer trabalho interno. E se calhar isto até te vai ajudar a responder à pergunta que é, mesmo hoje eu com o meu trabalho interno, eu noto há dias em que eu me vou mais abaixo, em que eu estou mais em baixo, e eu aplico, é certo, aplico o que é o trabalho da imagem. E o trabalho da imagem muitas vezes sabe, estar em frente ao espelho, secar o cabelo com calma, cuidar de nós, pôr um creme com calma, vestir-nos, pensar no que estamos a vestir, para mim aquilo torna-se uma meditação, ok? E isso de alguma forma transforma o meu estado.
Ou seja, se eu estou num dia mais em baixo, eu começo a fazer todo esse processo, o que os meus olhos veem depois ao espelho refletem de uma forma que me traz uma alegria que se calhar eu não tinha. Isso hoje, com todo o conhecimento que eu fui tendo, não é? Eu consigo fazer isso. Então, acho que de alguma forma também auxilia quando nós não estamos tão bem internamente e fazer o processo ao contrário, embora que nós devemos sempre terem atenção que é de dentro para fora, de dentro para fora. Não sei se me fiz entender ou se confundi. Perfeitamente, ou seja, basicamente eu entendi perfeitamente. Quando tu estás nos dias menos bons que todos nós temos, independentemente Sim, do nível de trabalho interno feito, todos nós sim, temos os dias menos sim, bons, porque a vida acontece, tens sim, mais cuidado contigo, porque sim, tens essa consciência, tens mais cuidado a tratar da tua roupa, a tratar do teu cabelo, a tratar da tua pele, para que depois, quando te vês ao espelho, te sentes um bocadinho melhor. É isso. sim, 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 é isso. Embora que nem sempre se consegue, porque nem sempre se consegue, porque é preciso um esforço muito grande da nossa parte, porque nós, quando estamos pior internamente, é difícil. É difícil de ter esse passo do cuidado conosco, não é fácil, é só feito de uma forma intencional, assim como muitas vezes também o faço, que é outra estratégia minha, que não tem nada a ver com imagem, mas que eu faço também é sair de bicicleta e ir para o monte e para a natureza, porque eu chego outra. Né? Eu quando faço isso, quando faço essa parte do exercício físico, depois chego outra. Isto porque eu falo nisso porque eu acho que tudo se complementa. A terapia do vestir também existe na terapia do exercício físico, como existe, e para mim também existe a outra terapia, que é o que nós cuidamos para comer, ou seja, o cuidado que nós temos com aquilo que nós comemos. Porque e isto, quando nós estamos num dia menos bom, que entramos nesse processo, temos que ir contra a maré, quase. Ou seja, porque no automático se nós não estamos bem internamente, nós não nos vamos alimentar bem, nós não vamos fazer exercício, nós não vamos cuidar de nós. Então, se nós temos consciência, então isto também é um processo de consciência. Quanto mais consciência nós temos, mais nós fazemos o processo inverso, mesmo que o nosso, que estejamos ali num dia não tão bom. Ou seja, pronto, o que é que eu vou escolher para me alimentar bem, para que eu fique bem. Porque senão depois é tudo uma cadeia. É a má alimentação, o não exercitar e o não cuidado externo, que depois mostra-se de uma forma. Tu disseste aí uma coisa que vou ter que te corrigir enquanto health coach, que é Então, digo, quando tu não te sentes bem, que não tem nada a ver com a imagem, mas vais-te exercitar. Tem tudo a ver com a imagem. Tem tudo a ver com a imagem, porque tu própria disseste assim, quando eu venho, eu sinto-me muito melhor, isso reflete-se. A nossa imagem, sim, no sentido em que, ok, não é sobre a roupa que tu vais vestir. Tu até podes vestir uma roupa muito fixe para ir andar de bicicleta e fazeres exercício, mas não sim, é sobre isso. Mas a verdade é que quando tu vens do teu exercício, e o exercício físico é o melhor antidepressivo que existe, pelas hormonas que são libertadas no nosso corpo, principalmente quando isto é feito na natureza. Exercício físico é sempre bom, mas o contato com a natureza ainda intensifica as hormonas sim, de bem-estar que nós. Então, quando tu sim, acabas o exercício físico, o problema continua a lá estar, ou até não, mas tu sentes-te muito melhor. Portanto, provavelmente sim, vais para casa com um sorriso, provavelmente vais para casa e já não vais ralhar com os teus filhos por uma coisa que eles sim, fizeram ou ficar chateada com o teu marido. Ou seja, isto também é imagem. E tu disseste, sim, eu sim. percebi Então, exatamente o que é que quiseste dizer, eu percebi ah, exatamente o que quiseste ser, mas eu só te mas quis dizer aqui, porque eu quando falo com as minhas alunas sobre isso, eu falo exatamente sobre isto. O trabalho vem dentro para fora, o corpo é o sim, reflexo do que está dentro. sim. Isto obviamente Assim, tem que ver até com... Sim, sim, diz. que estás a dizer o corpo é o nosso reflexo do que vem de dentro e é. Tanto é que eu, quando fechei a empresa, o meu corpo só refletia tudo aquilo
que eu estava interna, da forma como eu estava naquele momento. Os meus 83 quilos na altura só mostravam o quão, e não só na altura eu tinha compulsão. Ou seja, que, é algo que eu facilmente vou lá. Se eu não trabalho, quanto mais conhecimento eu trago para dentro de mim, mais atenção eu tenho. Assim como no vestir, isto na parte da alimentação, mas no vestir também é a mesma coisa. Quanto mais conhecimento eu trago até mim, mais desbloqueio o que eu vestir. Porque o vestir, por vezes, nós não conseguimos vestir certas peças e até gostamos delas, mas isso está refletido em nós e na confiança que nós temos dentro. Falta Ok, de então, confiança, falta de Exato, autoestima, falta de amor próprio. Até, exato, até há uma coisa que se diz muito que é a nossa postura. Portanto, se eu tivesse agora aqui assim, não sim, tem nada a ver como se eu estiver assim. sim, E é só sim, a forma como eu estou sentada, mas isto só sim, revela a timidez e a não sim, confiança, ou a sim. confiança e o bem-estar comigo próprio. Eu acho que isto está tudo interligado. E eu acho que quando uma Está pessoa tem tudo. mais consciência, mais amor próprio, mais confiança, ela vai cuidar melhor do seu corpo, do seu Sim, trabalho interno, vai vestir roupas que se sente mais confortáveis sim. e eu acho que isto está mesmo tudo. Sim, até porque estavas a falar e eu estava a lembrar de clientes que às vezes, e com essa frase são bastantes, que vêm com aquela que eu não visto esta cor ou esta peça ou desta forma porque parece-me que todo mundo vai olhar para mim. Parece que todo mundo vai olhar para mim. Então, o que é que acontece? A pessoa fica internamente incomodada, embora goste daquela cor ou daquela peça, porque sente todo mundo a olhar para si. Então, se sente todo mundo, então o que é que falta aqui? Falta confiança. Então, de uma forma, nós temos de trabalhar a nossa confiança. Trabalhar a nossa confiança e digo sempre, ao mesmo tempo, quanto mais conhecimento nós trazemos sobre o vestir, mais à vontade nos sentimos para arriscar. Isso na experiência que eu vou tendo com as pessoas, ou seja, mesmo na questão das cores, quando elas sabem as cores que lhe ficam bem, é de acordo com a pele, é de acordo com as cores, com a paisagem, com as cores que estão no rosto. Então a pessoa sente-se mais confiante para arriscar em outra cor, ou numa cor que nunca trouxe até si, porque é quase como uma certeza. Ainda assim, é preciso trabalhar a parte interna, porque senão a carta de cores arruma-se para o lado. Se não se trabalha a parte interna, não se consegue. Mas o que eu dizia atrás, se ao mesmo tempo nós estamos a trabalhar internamente, eu tenho situações de clientes que levam a carta de cores, ok, e lá tem muitas cores. E eu digo sempre, se é uma pessoa que usa cores mais neutras, eu digo sempre, olha, começa pelaquela cor que mais gostas, que mais te sentes à vontade. E acontece-me muito, né, num ano, estou-me a lembrar de uma específica, que ela no início, quando fez a análise de cores dela, começou a trabalhar aquelas cores que ela mais gostava, que eram as cores ali, cores terra, ok? Que ela mais gostava que estavam dentro da carta de cores, naquelas cores sentia-se bem, aproveitou e usou aquelas cores como se fossem a imagem de marca dela, que ela é estética, é esteticista, então isso foi um processo que ela não fez de propósito, mas correu assim. As pessoas começaram a associar aquelas cores, associá-la sempre àquelas cores. No ano seguinte, ou dali a 2 anos, 2 anos, não estou bem lembrada, acho que foi dali a 2 anos, ela começou a arriscar em cores que estavam dentro da carta de cores dela, mas que ela na altura ainda não conseguia usar. Por algum motivo dentro dela, dos processos dela, ainda não conseguiu usar. Depois começou a usar uma específica que era esse azul que tu tens aí vestido. Estão a lembrar que foi Olha, das últimas. para mim isto é verde. Pronto, daqui é azul. Daqui é Pronto, azul, mas não está. ok. Depende. Para mim, daqui é um azul quente.
Por exemplo, o meu eu uso frio, mas eu não sei, não é? Eu não estou aí. Às vezes, por vezes, Pode os ser a telefones câmara, sim. alteram a cor. Alteram a cor. E então, isto, ou seja, ela só mais tarde começou a trazer outras cores que estavam dentro da carta cores dela, mas ela na altura que ainda não conseguia, de certa forma, trazer. E ela diz: olha, é bom, ela agora até comenta, foi bom porque as pessoas associam-me. Ela diz que as clientes que chegam lá e que lhe dizem, eu vejo esta cor numa loja e eu penso, porque associam àquela cor. Então ela diz, mais tarde, aquelas cores que são as cores terra, mais tarde ela trouxe outras cores e isto para dizer que é tudo um processo. Nós, quando fazemos a análise de cores, nem sempre usamos tudo de uma vez. É todo um caminho. Eu digo, uma das coisas que eu digo às pessoas sempre quando vêm é, eu quando soube a minha carta de cores, e eu compreendo muito bem as pessoas quando chegam até mim, porque por algum motivo, da forma como elas vêm, eu já passei por lá. E eu digo sempre, eu fiz a minha análise de cores só dali a 9 meses é que eu consegui pôr uma sombra nos olhos. Comecei pelo batom e pelas coisas mais simples, só dali a 9 meses. E no entretanto estava a fazer a formação de consultoria de imagem, ou seja, eu fui trazendo conhecimento, fui trazendo, fui desbloqueando, fui-me trabalhando internamente e fui trazendo uns elementos para o exterior. Olha, indo lá atrás, que já falaste sobre essas alterações que tu fizeste, daquilo que tu podes e te sentes confortável em partilhar, quais foram assim as maiores transformações internas ao longo deste tempo que tu notaste e quais foram as diferenças em termos de imagem que tu fizeste, que tu podes partilhar e te sentes confortável ao longo destes anos que estavas a falar entre o Covid, o fecho da tua empresa, o teu distúrbio alimentar. Portanto, quais são as principais alterações internas que tu tinhas e que agora és outra pessoa? E o que é que mudou no teu físico? Olha, no meu físico, esta é a parte mais simples de responder, acho que é essa parte. No físico, eu emagreci 13 quilos. 13. Mas esse processo foi acontecendo internamente, porque quanto mais eu trabalhava por dentro, mais ia desbloqueando. Eu, na altura, quando fechei a empresa, eu ali entrei num processo de emagrecimento, ok. Foi consciente? Desculpa só a pergunta. Foi consciente? Tu querias mesmo emagrecer ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente no processo que tu okay. nem te apercebeste? Ou foi, não, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer? Não, foi uma dieta que chegou até mim. Eu, na altura, eu não imaginava que alguma vez iria voltar a recuperar o meu peso. Não, não, já tinha desistido, era como se já tinha desistido. E apareceu uma publicação na altura no Facebook de alguém que tinha passado por um processo de emagrecimento ali com um acompanhamento e eu, de alguma forma, aquela senhora despertou-me, que era um testemunho muito natural. Despertou-me, eu entrei em contacto com ela, lembro-me na primeira semana, que era, agora eu sei, na altura eu não sabia, mas era o processo de desinflamação. Eu cheguei, aquela semana custou-me tanto que eu cheguei ao final da semana e tudo que eu tinha, eu não sei o que é que eu me apetecia fazer, porque eu sofri muito naquela semana, cheguei ao final da semana e não perdi zero, zero. O meu corpo devia estar ali muito intoxicado. E eu disse, eu não perdi nada, e ela só me disse assim, Simone, nunca mais me esquece. Simone, isto normalmente não acontece, mas eu garanto-te que tu, se continuares com esta alimentação, tu vais perder peso, eu garanto. Mas a forma como ela me disse, porque ela também já tinha passado pelo processo, fez com que eu não desistisse. E na altura eu lembro-me que eu pensei assim,
é a minha última tentativa. É a última. Não vou, pronto. E então eu continuei. E em 3 meses, foi 3, 4 meses, fui continuando, fui seguindo as orientações e em 3 meses perdi aquele peso. E foi assim, foi dessa forma, mas isso num primeiro momento, porque depois, num segundo momento, eu sentia-me muito bem com aquela alimentação, mas aquilo era tipo umas regras de emagrecimento, ok? Mas eu depois senti necessidade de perceber mais, de perceber como é que funcionava ali a alimentação. E depois, em seguida, entrei numa formação, nas formações online, se calhar um bocadinho aquilo que tu fazes, ok? Tu que não fazes as tuas coisas todas em inglês, eu não as entendo, tá? Mas eu vejo que mais ou menos é pelo tipo de alimentação, pelos pratos, eu vejo que é. Que tem muita. Hoje, por exemplo, não é? Se nós formos a transportar isto, eu hoje estudo muito sobre o que é. Tudo que é podcasts que tenham a ver com medicina ortomolecular, eu estou lá a consumir suplementação, ou seja, depois tudo aí teve um caminho, ok? E uma evolução. Eu agora já consigo perceber aquilo, as combinações de alimentos que eu devo de fazer, ok? Porque fui estudando sobre o assunto e fui evoluindo, mas num primeiro momento, ali a parte do emagrecimento teve que ser dessa forma. E é muito parecida, de alguma forma, é muito parecido com a alimentação que eu faço hoje, porque eu, a partir dali, eu segui sempre aquele alinhamento, porque de alguma forma me fazia sentido, que era a comida o quanto mais natural possível, melhor, tudo que sai da terra, tudo que tem, não é, ali os ingredientes, os meus filhos. O meu filho mais velho diz assim, quando estamos assim em grupo de amigos, não é? Porque eu acabo por ser um bocadinho diferente do grupo, diz assim, a minha mãe é farinha come. Ou seja, porque o que nós colocamos nos bolos não é propriamente bolo, é o que nós colocamos nos bolos. Então eu posso dizer que eu consumo muito do que é todos estes ensinamentos da alimentação, porque é algo que está, porque eu sei que isso é algo que, de alguma forma, quanto mais conhecimento eu trago até mim, menos eu caio naquela história de buscar compensação à comida. Ok? E transpondo isto para o vestir, eu acho que no vestir acaba por ser um bocado isto. Quanto mais conhecimento nós trazemos até nós, mais de alguma forma desbloqueamos para conseguirmos usar até certas coisas que não usávamos. Ok? Mudaste alguma coisa no teu vestir neste processo de emagrecimento? Houve uma Simone que vestia determinadas coisas, que Sim, passou a sim, vestir sim. outras coisas. Podes Sim, explicar um sim. bocadinho as diferenças? Olha, pronto, com isto com fotografia seria mais fácil, mas olha, eu também na altura não tinha conhecimento das formas de vestir, porque eu com mais peso eu poderia me vestir de uma forma mais adequada se tivesse conhecimento, ok? Se tivesse conhecimento que tenho hoje. Então eu olho para trás e penso assim, foge, eu com excesso de peso, por exemplo, eu vestia aquelas calças leggings pretas, eu andava sempre de preto. Agora Sabes tenho porquê? Sabes porquê? por duas coisas. De uma forma consciente, porque eu achava que o preto me emagrecia. Mentira, o preto não emagrece, porque os cortes que nós usamos nas peças é que nos emagrecem, é a forma como nós conjugamos a peça. Mas eu achava, porque são aquelas crenças que uma pessoa traz, eu achava que o preto que me emagrecia. Então, isso de uma forma consciente. De uma forma inconsciente, eu usava o preto para me esconder, ok? Porque o preto, não é? A nível de energia, o preto tem os opostos, ok? O preto ou é o extremo luxo, ou nós usamos como, se nós vamos pensar assim nas juribesarias que tem ali toda a sua implementária à volta, todo o designer preto, ok? Ali estamos a falar de extremo luxo, ou usamos o preto como extremo luxo, ou usamos o preto para nos esconder. Ok? E mesmo num dia que nós estamos mais mal, de uma forma inconsciente, isto dito até mesmo por clientes, de uma forma inconsciente, nós pomos o preto, porque é prático, o preto fica sempre bem, não é assim? E porquê também? Também há outra coisa, falaste em termos de energia, porque o preto é uma cor, pronto, pode ser associado ao luxo e é dependendo das combinações, e o preto pode ser realmente muito bonito se combinado bem.
Mas o preto em geral, principalmente em Portugal, que se usa assim desta forma, é uma Não. cor triste. É para o luto? Exatamente, exatamente. Sim, Então, uma pessoa que se usa um preto para esconder e não usa um preto com uma outra cor para sinal de ser, eu estou a falar daquela que usa o preto para ficar mais magra ou para se esconder, revela que está triste. Revela que internamente a pessoa está triste, está em luto. Mas sim, esmagadoramente isto é feito de uma forma inconsciente. Mas quando sim, falaste aí no sim, preto, sim. Depois, outra coisa que eu fazia também, que estava totalmente ao oposto daquilo que eu sou, eu usava muito a combinação de preto com vermelho. Era as minhas cores preferidas, preto, branco e vermelho. Fazia muita combinação de preto com branco e de preto com vermelho. A nível de contraste, assim, de uma forma mais técnica, o preto e o vermelho formam um alto contraste. Eu não tenho esse alto contraste, é como que se eu, quando uso essa combinação de preto com vermelho, é como se o meu rosto ficasse atrás e a combinação de roupa se sobrepusesse a mim. Ou seja, se eu vou entrar, por exemplo, em algum lado, numa festa ou que seja, é como que a combinação aparece primeiro do que eu. Ok? Não existe harmonia entre a minha paisagem do rosto com a combinação em si. Portanto, eu usava muito o preto e o vermelho. E não sabia, e o preto e o branco, a mesma coisa, ou seja, o preto com o branco também é uma combinação de alto contraste que não tem a ver comigo. Isto duas combinações. Deixei de usar o preto. Eu posso dizer que hoje tenho um casaco preto de inverno e umas calças. Já há muito tempo que não uso. Não tenho essa necessidade. Mesmo, não é? Se nós queremos alongar, de alguma forma, alongar, parecer mais magras, ok? Nós podemos usar outras técnicas, como por exemplo usar só para ter uma ideia, não é? Este vestido, eu estou hoje com um vestido azul, não é? Um look todo da mesma cor, pode ser este azul, ok? E de alguma forma que, se nós temos ali cintura definida, porque isto depende dos tipos de corpo, ok? Mas se temos ali a cintura definida, marcar a cintura com o cinto do vestido, que é no caso como eu estou hoje, e de alguma forma alonga. E alonga, porquê? Porque os nossos olhos estão a ver à frente uma cor só, de cima a baixo, e o olho tem tendência a fazer este gesto de alongamento, ok? Então isto não tem a ver com o cor, não tem a ver com, tem também a ver com as cores, mas não é propriamente por ser preto, mas tem a ver da forma como nós conjugamos, ok? Então, eu na altura não sabia, algo que ainda hoje eu vejo, não é? E que vejo porque é por falta de conhecimento, é que as pessoas que são mais fortezinhas usam muito leggings. Eu também usava muito leggings ou aquelas calças apertadinhas. Quanto mais apertado, mais se notam as formas do corpo, mais aparece. Então, na forma de calças, nós devemos de pensar justo ao corpo, não é necessário ser muito largo, pode ser justo ao corpo, mas de forma a que não fique colado ao corpo. Ok? Porque alonga sempre mais. Depois há técnicas, por exemplo, depois existe, estou-me aqui a lembrar de um cliente específico, e este é masculino, em que ele, da altura, a grande questão dele era o ser baixinho, né? Ele queria ser mais alto. Então, toda a consultoria de imagem que eu lhe fiz e todas as compras que nós fizemos e as conjugações de roupa foi sempre a pensar formas de o combinar a alongá-lo, ok? Nós quando estamos, por exemplo, uma muito simples, nós quando estamos, isto em homem, masculino e mulher também, quando estamos vestidos de uma cor, nós de alguma forma estamos a alongar e estamos a crescer. Quando o tipo de sapato que nós estamos a usar, não é? Se o sapato é ligeiramente mais em bico, alonga sempre mais do que, por exemplo, se o sapato na ponta for mais quadrado, porque é quase como que barra e o bico estende, ok? Ou seja, isto são técnicas, mas eu acho que já fugi um bocadinho à tua pergunta, porque tu não, 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 perguntaste, sim, mas tu falaste mais ou pronto. menos das alterações. Faltam só as alterações internas que tu notas e que te sentes confortável em partilhar sobre a Simone do antes e a Simone do depois. Ora bem, a parte interna foi tanta coisa, mas Se foi calhar três ou tanta quatro coisa. pontos que tu te sentes confortável em Mas, por exemplo, partilhar. mas vou partilhar aqui um que faz o ponto de ligação da parte interna para a imagem, não é? Vou partilhar um meu.
que é algo que até é positivo, mas poderia ser negativo. Então vou partilhar o positivo no meu caso, mas um negativo numa cliente que também se transforma em positivo. Vou-te explicar que isto é a parte interna. Por vezes nós não usamos peças porque de alguma forma nós não gostamos de partes do nosso corpo, ou até gostamos e enaltecemos mais aquelas partes, ok? E por vezes isto vem de episódios que nós temos lá atrás, não é? Então vou contar um. Por exemplo, a minha mãe não era uma pessoa que me tivesse sempre a fazer elogios, ok? Não era aquela pessoa que elogiava, não é aquela mãe que elogiava muito. E lembro-me numa altura, eu teria na altura uns 14, 15 anos, que aquela época eu tinha os peitos pequeninhos e ainda hoje tenho os peitos pequeninhos. Eu nessa altura eu queria muito que os meus peitos crescessem, ter uns peitos grandes. E lembro-me de estar a ouvir uma conversa da minha mãe e eu estava ali com a minha tia e da minha mãe estar a dizer à minha tia assim, eu adoro ver a Simone com topzinhos cai-cai, porque ela tem o peito muito pequenino, ela tem toda esta parte muito bonita e ela fica muito bonita de topzinhos, de cai-cai. Aquela frase nunca mais, Raquel, me saiu da cabeça. E eu posso dizer que hoje a parte que eu mais gosto em mim são os meus peitos, que era a parte que eu lá atrás menos gostava. Ou seja, a influência que tem naquilo que os nossos pais dizem sobre nós. Eu hoje mesmo, para os meus filhos, Até me estás arrepiei arrepiada? toda, juro. Até me arrepiei. Eu também, porque até a mim me arrepia, porque é a realidade, porque eu hoje, O impacto para que os os meus... nossos pais, às vezes mesmo Sim, sem querer, pode ser para o bom e pode sim, ser para o menos bom, isso até podia ter tido um sim, impacto menos bom contigo, sim, e felizmente sim, teve um impacto positivo, mas sim, o impacto que as palavras, principalmente dos nossos pais, têm em nós. sim, sim. Eu, para os meus filhos, eu hoje, nós sentimos, os nossos filhos sentem se a coisa é verdadeira ou não. E então nós também, eu acho que nós temos de trazer aquela consciência de dizer as coisas e os elogios, mas verdadeiros. Eu estou sempre a elogiá-los. Se eles se vestem bem, eu estou sempre a dizer que eles são bonitos. Mas onde eu acho que realmente eles são bonitos, de uma forma sincera. E desde cabelo, o mais velho, o mais novo, eu estou sempre, se eu olho para. Ai, fica tão bem, ficas tão giro, estou sempre, mas digo, procuro sempre dizê-lo de uma forma sincera, porque de uma forma inconsciente eles percebem se nós estamos a dizê-lo por dizer ou se o estamos a dizer mesmo. Estes pequenos conhecimentos, isto só me veio com o meu desenvolvimento. Eu não sabia, não é? Outro episódio, por exemplo, este também é sobre mim, algo que a parte que eu menos gosto do meu corpo é ali a parte da minha anca e das minhas coxas. Eu tenho a anca larga e tenho as coxas, sou aquele tipo de corpo mais estreitinha para cima e mais larga para baixo. E a parte que eu menos gosto. E eu lembro-me quando eu era pequena, não ouvia, não ouvia dizer assim, Simone, tens uma anca feia ou tens um rabo. Não ouviria dizer isso, mas ouvia sempre a dizer tens umas coxas largas, tens umas pernas grossas, tens uma anca larga. Ou seja, não era de uma forma negativa, mas de alguma forma a minha anca e as minhas coxas chamavam sempre a atenção. Ok? Então, essa parte eu não a trouxe de uma forma positiva para o meu presente. Ok? Ou seja, é a parte que eu menos gosto. Não, aprendi a valorizá-la. Se me dissessem hoje, Simone, preferes ter muita anca ou preferias ser aquele contrário daquele tipo de mulher de ser mais larguinha em cima e menos anca? Não, eu prefiro ter a anca mais larga. Ainda assim, é aquela parte que eu vou sempre olhar quando vou comprar uma peça de roupa, ok? Então eu uso lá todas as técnicas que eu sei, de forma a que ali a anca fique mais despercebida, que passe mais despercebida, traga atenção para outras partes do corpo. Está-me a lembrar outra situação que não é propriamente de pais, mas que às vezes é de escola e de amigos. Tenho uma cliente, quando chegou até mim, esta é de mentoria, não é? Porque só nas mentorias eu trabalho aqui estas partes mais, assim, mais internas,
quando ela chegou até mim, ela não gostava das pernas dela. Porque ela tinha umas pernas, e tem, umas pernas muito fininhas, ok? E ela dizia-me que na escola, e não só na escola, era Olívia Palito, por causa das pernas. E depois, mais tarde, era com amigas, que isto de alguma forma, os traumas, a idade muda e, bem de antes era com os colegas de escola e a seguir era com as amigas. Porque as botas ficavam largas na perna, porque a perna era fininha e ela não podia andar de botas, porque nem todas as botas ficavam bem, porque tinha que esconder as pernas, porque eram muito finas, porque isto, porque aquilo. Toda uma questão ali interna. Eu, quando ela me contou das pernas serem fininhas, eu fiz-lhe perceber que é um dos grandes poderes que ela tem no corpo dela. Porque quando ela mostra a perna dela fininha, ela automaticamente está a alongar, está a parecer mais magra. Ou seja, quanto mais ela mostra aquela perna, mais magra ela fica. Ela é uma pessoa que tem uma anca larguinha, ok? Mas em si a perna em baixo e fininha. Então, se ela veste uma mini saia, ela mostra a parte mais fina do corpo dela, que é ali a parte de baixo do tornozelo, principalmente porque é muito fininho, e isso faz um efeito de alongamento, porque o nosso olho bate com aquela parte fina e alonga ao mesmo tempo. Ela fez um teste na altura quando ela aprendeu. Aquilo fez o sentido, na altura eu trouxe-lhe imagens, ela fez o teste e vestiu um vestido curtinho e no dia seguinte, ou naquela semana, já não me lembro, mas naquele dia em que ela vestiu o vestido, as clientes chegavam lá e diziam-lhe assim, tu emagrecestes? Ah, que gira tu estás, tu emagreceste? Ok. E hoje eu posso dizer que depois do conhecimento que ela, né, e da parte boa, que ela achava que não era tão boa, mas que até era, ela hoje já não tem essa questão e tira imensas fotografias com as pernas ali a mostrar. Ou seja, esta parte que é bom a trazer é conhecimento diferente, é nós para eliminarmos aqueles traumas que nós tínhamos lá atrás, de alguma forma nós temos que trazer conhecimento até nós para irmos desbloqueando e para irmos ressignificando. Sem Ok? dúvida. Espetacular. Olha, o que é que nós vestimos revela sobre nós e revela sobre nós, no nosso interno e sobre a nossa personalidade. Quando tu olhas para uma pessoa, sem a pessoa te dizer muito, só olhando para ela e pelo comportamento e a forma como ela está e o que ela veste, o que é que isso revela sobre a pessoa? De forma a que quem nos está a ouvir que consiga fazer um pouquinho de autoanálise, ou seja, de se ir ao espelho e de conseguir perceber um bocadinho o que é que ela está a vestir e se calhar a postura dela, para ela perceber quais são os traços que ela tem e, no caso, ela querer melhorar, o que é que ela pode fazer. Ok. Olha, essa parte que estás a falar tem mais a ver com a análise de estilo, ok? E o nosso estilo, que é, há pontos, quando a pessoa não tem conhecimento sobre os estilos, de alguma forma, pelas fotografias que eu vou vendo e pelas combinações e pelos pontos que a pessoa vai trazendo, dá para perceber se a pessoa tem um estilo mais romântico, ok? Por exemplo, mais romântico é aquela pessoa que, de alguma forma, gosta de peças com folhinhos, gosta de. Vamos pensar, por exemplo, na Barbie. Ok? Ou seja, nas cores da Barbie, ou seja, nos rosinhas, nos folhinhos, nos penduricos, nas sabrinas redondinhas à frente, ok? Então, a ver se eu. Porque Isso isto é uma tem muita. pessoa, isso é uma pessoa apaixonada? Isto é uma pessoa. Não, isto normalmente a pessoa que gosta assim deste género de estilo é uma pessoa mais romântica. Ok? Ou seja, é uma pessoa mais de forma a descrevê-la, é mais meiguinha, ok? É mais fofinha, é mais meiguinha e depois disso reflete-se no vestir, ok? Por exemplo, nós se formos a pensar, porque isto são as linhas e as formas que de alguma forma trazem a percepção daquela imagem, por exemplo, as princesas, ok?
nós fomos lá buscar as princesas da Disney, elas vestem-se sempre com cores mais clarinhas, com rodas, com folhinhos, com saias rodadas, ok? E toda a imagem delas é com cabelos clarinhos, com ondulações, as ondulações, tudo que a ondas traz essa mensagem mais românticazinha, ou seja, para, para trazer aquela mensagem da boazinha, entre aspas, ok? Vou passar para outro oposto, que é a mulher de estilo dramático. Eu, na altura, quando aprendi esta parte dos estilos, eu identifiquei-me logo, assim, com a mulher dramática. Porquê? Primeiro, porque é um estilo muito impactante, ou seja, é aquela mulher que, quando chega a um espaço, gosta de ser notada, mas pela sua força, ok? Não pela sua meiguice, ok? Então, a mulher de estilo dramático é aquela mulher que não gosta de folhinhos, nem de cores clarinhas, gosta de cores mais escuras, de cores mais impactantes, de combinações fortes. Eu, na altura, gostava muito de usar o preto e o vermelho, o preto e o branco, que são cores de alto contraste, nada de rosinhas, ok? Hoje já não sou essa mulher de estilo dramático, tá? Mas na altura, na personalidade, identifiquei-me mesmo, e depois, porque pela criação, porque quando eu crio, e isso ainda hoje, quando eu crio alguma peça de roupa, eu de alguma forma vou buscar mais essa parte dramática em que os tipo casacos com linhas muito retas, fortes, de alguma forma que trazem ali algo que seja chamativo, por exemplo, um casaco que tenha ali umas pregas assim e uns ombros ali impactantes, ok? Mas que seja só impactante num sítio, ok? Que traga só ali um ponto focal. Na parte da criação eu ainda sou um bocado assim. Na parte do vestir já não sou, porque de alguma forma também não traz aquela mensagem de quem eu realmente sou. Ou seja, eu no meu caso a criar sou uma, estás a entender, mas a vestir sou outra. Depois também é preciso fazer aqui estas subdivisões. Ok, por exemplo, vou trazer outro exemplo. Uma mulher de estilo criativo. Uma mulher de estilo criativo é aquela mulher que gosta de tudo, gosta de trazer mistura de tudo, gosta de trazer mistura de várias cores, de vários elementos, gosta de combinar chapéu, gosta de trazer, de se enfeitar de várias formas, gosta daquele estilo mais antigo, daquele estilo mais moderno. Eu tenho uma sobrinha que é estilo criativo das pontas, da ponta, toda ela, porque, e estou a falar de uma miúda de 14 anos, porque ela tanto se veste com uma saia de estilo mais antigo, como se veste com uma saia de estilo totalmente moderno, com uma mistura ali as informações dos elementos, ok? Estas pessoas de estilo criativo normalmente, que trazem isto para o vestir, estão ligadas às artes. Se nós formos a pensar naquelas miúdas que até gostam de rastas, ok? E que tem toda ali uma ligação de personalidade, ok? Àquilo que elas trazem no vestir, ok? Não sei, esta parte é uma parte um bocado complexa dos estilos. É muito mais fácil estar-te a explicar isto com imagens, não é? Em que tu consigas perceber do que te estar a dizer por palavras, ok? Por palavras é difícil, é mais difícil para quem não tem a base, estás a perceber? Olha, agora vou-te fazer uma pergunta que é direcionada para mim, porque agora estou interessada, porque eu passo 95% do meu tempo com sapatilhas e com roupa de desporto, que não Sim. é propriamente, pá, digamos, a roupa mais sexy do mundo, digamos assim. Quer dizer, pode ser, mas não é o que eu uso. O que é que eu posso fazer? Porque é sempre basicamente leggings, portanto, é muitas leggings, muita roupa justa, muitos tops e pronto, roupa mais justa, mas basicamente eu ando sempre com os ombros à mostra, isto quando treino, quando não treino por aqui. Mas o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ter mais consciência em termos daquilo que eu visto para
a imagem que eu quero passar, que é de uma mulher confiante, de uma mulher que sabe o que está a fazer, de uma mulher que quer ajudar outras mulheres, portanto, confiante, mas que não seja aquela confiança que a pessoa seja intimidada. Portanto, uma confiança, mas que a outra pessoa tenha confiança em mim. O que é que eu posso fazer? Olha, quando falaste naquela confiança que eu, mas que na outra pessoa não se sinta intimidada, basicamente este é o estilo dramático. O estilo dramático traz uma confiança tal que deixa que do outro lado a pessoa fica intimidada. Ou seja, cria de certa forma um afastamento. Sim. Estás a entender? Pronto. Falaste isto e agora deu-me para fazer bem o ponto de ligação. Olha, eu em ti, o que eu vejo assim em ti, tu queres passar confiança, mas ao mesmo tempo, quem trabalha nesta parte que é o desporto, queres te sentir livre, Sim, sim, confortável, sim. porque não é, ou seja, o que é toda a parte das leggings e tudo que é roupa de desporto é muito confortável, então nisto, transportado para a roupa, deve ser tudo que é confortável, ok? No teu caso, há um estilo específico, é claro que isto, né, mas há um estilo específico que é dentro do estilo, chama-se, o nome é natural desportivo, ok? Pessoa que se calhar gostas de tecidos naturais ou não ligas a isso? Tento, sendo que às vezes, infelizmente, cada vez está mais difícil encontrarmos coisas que não tenham poliéster mas Sim, tento, tenho esse cuidado de comprar coisas com mais algodão, tem que ter sempre alguma coisa que é elástica, por causa dos tecidos serem sim, elásticos, mas tento. sim. Pronto, porque o estilo natural desportivo é um estilo que é bastante cómodo, ok? Que busca o que são peças naturais, o que são tecidos naturais, porque ao mesmo tempo traz conforto e para além disso mesmo traz conforto e é sustentável de alguma forma, ok? Então, de alguma forma, existe aqui um ponto de ligação também com a alimentação. Ok? Quem vai procurar uma alimentação natural, não é? Depois, de uma forma mais profunda, vai buscar o que é os detergentes naturais, ok, tudo menos químico possível, e isto é tudo uma cadeia a seguir vai para o vestir, quanto mais natural, melhor. Isto não quer dizer que, por vezes, as peças sintéticas ou com alguma percentagem sintético também é bom, ok? Porque retém o calor e também é bom. No teu caso, tem que teria que se jogar aqui com as linhas e com as formas, ou seja, por exemplo, né, vou transpor aqui para o estilo romântico, sabes, aqui, tudo que é folhinhos, tudo que é ondinhas, tudo que é algo que não transmite essa mensagem de algum poder, confiança e ao mesmo tempo acessibilidade, estás a entender? Depois é todo um conjunto, porque o que é esta parte da acessibilidade basta trazer cores mais claras. Se tu trazes para ti cores mais claras, tu imagina. Vou-te puxar isto para o outro lado. Imagina uma psicóloga, uma psicóloga de crianças, a atender uma criança, ok, com um blazer cor-de-rosa ou com um blazer vermelho e preto, por exemplo. A conjugação do vermelho e do preto, por exemplo, dentro de um blazer, com um estampado vermelho e preto, é uma conjugação muito forte que ao mesmo tempo afasta a criança. Ok? O blazer em si, pelas linhas mais retas, traz uma mensagem de poder. O cor-de-rosa, que é uma cor clarinha, traz uma mensagem mais acessível, então acolhe com acessibilidade, estás a entender? Então é toda uma conjugações, por exemplo, em ti, poderia funcionar muito bem os linhos, eu não sei se gostas dos linhos pela questão do enrugar, que há pessoas, o 100% linho é um tecido que enruga um bocadinho, ok? Mas nós, quando vestimos o linho, eu costumo dizer, o linho se gosta ou se odeia, só que nós, quando vestimos linho, temos de ter em atenção que vestimos a peça e ela tem que estar passada. E
o enrugado ao longo do dia por andar com linho é diferente do enrugado de não passar a ferro quando nós vestimos, ok? Ou seja, é um tecido que dá trabalho, mas é natural e é fresco e é cómodo. Não sei se costumas usar muito linho. Nope, Pronto, porque é algo mais natural. Nunca, não tens nenhuma peça de linho, acho que não. ok? Porque toda a roupa de desporto que eu uso é tirar da máquina, soltar, estender e está pronta a usar. Não é preciso passar porque ela já está. Portanto, duvido que tenha uma Ok. única peça em linho. É tudo muito mais. É mais algodão, tem muita coisa em algodão, mas depois é muita coisa que tem muito poliéster também. Pronto, por exemplo, imagina um blazer, não é? Pensas assim, ai, blazer, não é? Para quem é do desporto, se calhar o blazer à primeira causa assim, mas tudo depende do blazer, porque há blazers e blazers, não é? Há um blazer que é um blazer mais reto, que dá para vestir com calças de ganga, ok? Sem ser de poliéster, ok? Que seja ali mais num linho, porque ao ser no linho é mais natural, misturado com umas calças de ganga, ok? Que ao mesmo tempo traz ali uma autoridade pelas linhas, porque tudo que sejam linhas retas, ok? Tudo que sejam bicos, linhas retas, tudo este tipo de golas, tudo isto traz autoridade, ok? Mas depois o tecido que está nessa peça vai trazer o conforto, ok? Então, é diferente um casaco de poliéster com linhas retas e um casaco de linho, ok? Que dá para combinar aqui com coisas mais naturais, com uma calça de ganga que em ti penso eu que enquadra, penso que na boa usarias calça de ganga, ou então aquelas calças de tecido que é assim, elas para cima são de elástico, por vezes até são assim, são parecidas às de treino, só que são em tecido que até tem elástico no pé e tem elástico na cintura. Não, não estás a ver que tipo de calças eu te estou a falar. É Não. em tecido, que são parecidas às de treino, mas que são calças de vestir, que com um blazer mais natural e mais larguinho é super cómodo e traz uma mensagem de autoridade. E pode ser com ténis, só que em vez de usar os ténis, depois isto é algo que eu separo sempre, que é o ténis de desporto, porque o ténis de desporto é aquele ténis que tem ali aquela sola mais traturada e traz ali mais informação, ok? E depois há aquele ténis mais limpo, mais então podes mudar de um tipo de ténis, não deixa de não ser ténis e ser confortável e trazer só a mudança do que é o ténis desportivo para o ténis mais casual. Estás a perceber que é aquele ténis que não tem informação. Ou seja, que é lisinho, que é a sola totalmente lisinha, estás a ver o estilo de ténis que eu estou a falar? Estou a ver Este bem. estilo de ténis, para ti, não deixava de não trazer conforto. Hum? Não Percebi, te, sim, não te eu entendi, tenho. Raquel, agora. Eu tenho. Pronto. Ou seja, trazer ténis, trazer calças de ganga, trazer as calças de tecido, mas as calças de tecido que trazem a informação do que é o desporto, ok? Porque há um estilo que é o estilo desportivo, ok? Mas dentro do estilo desportivo há o natural desportivo, que é aquele que puxa mais para o que é as peças naturais, tudo que é mais natural, e depois há o desportivo raiz, desportivo mesmo, mas que usa outras peças sem ser propriamente o que é o leggings, mas que de alguma forma traz ali uma informação de desporto, pelo conforto, ok? Por Acho exemplo, algo que eu nunca aconselharia, por exemplo, não, olha, eu assim, olhando hoje para ti, é assim, por exemplo, hoje, de alguma forma, com esses brincos que tu trazes, que tem género uns penduricos, ok, com esse topzinho, de um pontinho, tu tens aí um estilo criativo, de um pontinho. Não, não sei se é, porque é uma mistura, é uma, qual é a mensagem que te passam esses brincos a ti? Olha, eu adoro tudo o que é brincos compridos. Adoro. Tudo o que é brincos compridos que eu posso, e quando eu posso usar, porque quando eu estou a trabalhar não dá para treinar com isto, mas quando eu Ok. não estou tipo a dar treinos ou a dar aulas, eu adoro isto. Adoro brincos compridos. Não sei dizer exatamente o que é que eu sinto bem. Não sei dizer porquê, mas Ok. adoro. Ok, depois o brinco comprido tem outra coisa que é
também pode ser pelo estilo de rosto, ok? O brinco comprido, porque tudo, nós podemos trabalhar linhas e formas em tudo, até nos brincos, e os brincos trazem alongamento para o rosto, ok? Tu tens um rosto assim olhando mais oval, o teu rosto é mais oval, ok? Então, de certa forma, os brincos mais compridos, ok, acompanham a linha do teu rosto, estás a entender? Para além de outras mensagens, mas a combinação em si dessa parte aí mais farpudinha que tem, juntamente, e a cor em si, porque estás aí com, pronto, verde, azul, daí a verde, ok? Verde com branco, ok? Não sei o resto, porque isto é preciso. Eu normalmente, quando faço uma consultoria completa, eu peço à pessoa para me enviar fotografias diárias daquilo que ela vestiu, sem se preocupar com o vestiu, porque depois eu começo a ler as mensagens que estão lá subtis por trás, a combinação e os elementos que a pessoa vai trazendo, encosta, ele se encaixa, mas um dia não é o suficiente, tem que ser vários dias para nós começarmos para eu começar a perceber. Isto repete-se nela, isto repete-se, ela quer buscar isto, ela quer ir buscar, mesmo de uma forma inconsciente, sem trazer para o vestir conscientemente o que ela, esses pequenos detalhes vai mostrando partes da personalidade e depois no final é juntar tudo e trazer o equilíbrio. Estão-me a fazer entender? Perfeitamente, adorei. Olha, quem nos está a ouvir e quer saber um bocadinho do teu trabalho e gostava de saber onde é que te pode encontrar, o que é que podes deixar aqui para as pessoas te poderem encontrar e quererem trabalhar contigo? Olha, é pelo meu Instagram, ok? Eu agora fiz uma paragem de um mês, já há mais de um mês que eu não apareço, porque precisei descansar. Sabes aquelas épocas em que nós precisamos de descansar? Eu estou nessa época. E precisei mesmo descansar. Já estava a adiar este desligar há um ano. Há um ano que o meu corpo me pedia, Simone, para algum tempo, Simone, para, descansa, e eu sempre a arrastar, pronto. E agora decidi parar, fazer uma paragem, mas eu estou sempre lá, todos os dias, mesmo que não esteja a publicar, neste momento não estou, mas estou lá todos os dias, que é simonafonso.pt, através do Instagram, basicamente. Eu também estou no TikTok, mas eu no TikTok só publico o que publico no Instagram, não estou lá diariamente, vou lá uma vez, influenciada pelo meu filho mais novo, que eu comecei a publicar lá, porque é o canal dos mais pequeninos, dos jovens, vá. Embora que o meu filho mais novo estes dias disse-me, mamá, vou abrir uma conta no Instagram porque o TikTok não está a gostar, não está a gostar do TikTok porque é engraçado, é o ligar aos pontinhos, que ele diz que as pessoas criticam-se muito. E por nada, ele disse-me isso, este tem 12 anos, e ele disse-me assim, não gosto porque, porque publicaram uma coisa só assim e tem sempre um monte de pessoas a falar de uma forma negativa. Então, ele diz assim, vou mudar para o Instagram para ver se não é tão tóxico. Diz que gosta mais. Eu pergunto-lhe, sabes, eu gosto né, de ir puxando por eles nesse sentido. Bem, mas pronto, já estou aqui. Pessoalmente, alguém pode trabalhar contigo pessoalmente ou o teu trabalho é só online? Sim, pessoalmente, sim, sim. Ou seja, a análise de cor, por exemplo, eu só faço de forma pessoal, ou seja, presencialmente. Porquê? É que esta história da alteração, porque há quem faça por fotografias, mas esta história, não é? Mesmo esta alteração de cor, eu daqui estou a ver uma cor, tu aí tens outra, ok? Então, o telefone de alguma forma altera sempre, então que é a análise de cores, porque é algo muito parecido com a pele da pessoa, com tudo que é na paisagem da pessoa, é só presencial que eu faço. Depois, o que é a análise de biótipo, o que é o tipo do corpo e o que é que beneficia aquele tipo de corpo, ou a análise de estilo, que é o estilo daquela pessoa e a mensagem que ela quer passar com as peças de roupa, isso pode ser tudo feito de forma online. E depois tenho a consultoria completa,
que a consultoria completa tem parte online e tem parte presencial, porque tem ali uma parte em que eu analiso o guarda-roupa da pessoa, ok? E isso pode ser feito de uma forma online, mas é preferível que seja presencial, que é preferível que eu veja as peças pessoalmente, ok? E depois tem a parte das compras, que é a parte em que se vai ao shopping comprar, e então tem que ser de forma presencial, não tem como. Que é como eu ali faço na consultoria completa, faço um apanhado de tudo, da análise de cores, depois o estilo, depois o corpo, depois a mensagem que a pessoa quer passar, as peças de roupa que ela tem que está de acordo com aquilo que ela quer e as que falta, que é as que vamos às compras. Deu assim para perceber Sim. de uma forma rápida. Uma última pergunta, que é para quem nos Sim. está a ouvir, que ouviu esta conversa e de alguma forma isso despertou alguma coisa nele ou nela. Que conselhos é que darias, assim resumidamente, sei lá, 5 conselhos, ou se tiveres mais um ou outro podes dar, para que a pessoa possa se cuidar um bocadinho mais de dentro para fora, como falaste. Portanto, o que é que tu aconselharias a uma pessoa para olhar para alterar, para ficar melhor? Olha, não adianta, eu acho, e é o que eu acredito, não adianta trabalhar a imagem sem de alguma forma se trabalhar por dentro, ou seja, tentar olhar um bocadinho para a história, primeiro as coisas que nós temos no nosso corpo, aquelas partes que nós menos gostamos, ok? Tentar perceber de alguma forma na nossa história se aqueles pontos coincidem, como aquela história que eu contei há bocadinho, um ponto. Outro ponto, porque isto parece que não tem a ver com a imagem, mas tem, porque só desbloqueando estas coisas é que nós conseguimos depois alterar o vestir. Outro ponto, a alimentação, ok? Porque é todo o cuidado que nós temos com a alimentação, não é? Porque aquilo que nós comemos também, de alguma forma, nos traz algum tipo de sensações e bem-estar, que é alimentação e exercício físico, ok? É algo que eu acho indispensável e que, de uma forma indireta, tem tudo a ver com o vestir, mas o vestir com intenção, porque se nós nos vestimos de uma forma automática, nós até podemos estar aparentemente equilibradas, mas não estamos porque não estamos a trabalhar a parte interna, ok? Isto, e é o que eu digo, não aconteceu comigo, não foi o mesmo processo, mas eu acredito sim que de alguma forma o trabalhar internamente e o externamente ao mesmo tempo ajuda, ok? Para ir trazendo ali o equilíbrio. Portanto, no que é na imagem, para desbloquear o vestir, quanto mais conhecimento nós trazemos até nós sobre o vestir, mais fácil é desbloquear, porque mais à vontade nós nos sentimos para vestir, ok? Daquela forma que nós até gostamos de ver, mas que não conseguimos, ok? Então, se nós trazemos conhecimento sobre o vestir para nós, é-nos mais fácil para o desbloqueio, juntamente com o trabalho interno. E eu, para mim, os principais, os pontos, para mim, estão todos ligados, ok? O que é terapia e o que é a nossa história, com aquilo que nós pomos para dentro do nosso corpo, que é o que nós comemos e como nos exercitamos, e ao mesmo tempo perceber que para vestir também é preciso um saber, algo que é preciso trazer conhecimento, ok? E porque por vezes é mais fácil dizer assim, como eu quando fiz a dieta, comes assim, 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 mas é mais duradouro nós percebermos a história do vestir e como vestir e os elementos e o que é que isto comunica e o que é que as coisas comunicam e as linhas e as formas e combinar e o tipo de corpo que nós temos, dá um bocadinho mais de trabalho, mas é preferível
nós, porque depois o conhecimento ninguém nos tira e depois nós podemos brincar com aquilo. É como depois, mais tarde, quando eu comecei a estudar sobre a alimentação, perceber o que é isto e aquilo, e hoje faço esta combinação de alimentos e depois faço a outra combinação e sei que estou sempre a fazer bem, porque estudei sobre o assunto, porque fui buscar conhecimento sobre aquilo, senão não conseguiria fazê-lo, como fiz no início. Ou seja, lembro-me de uma consultoria que eu fiz masculina que eu disse, eu disse-lhe a ele específico, porque é um homem e por acaso ele preocupou-se, ou seja, para o homem é mais difícil, normalmente o homem quer as coisas mais diretas, e eu disse-lhe, eu vou-te explicar, eu vou-te fazer consultoria, vou fazer todo o acompanhamento contigo, vou-te fazer, mas eu vou-te explicar tudo. Todas as alterações que eu lhe ia fazendo no guarda-roupas, eu expliquei-lhe tudo, mas expliquei-lhe porque ele absorvia, ao mesmo tempo eu estava-lhe a fazer as trocas, mas estava-lhe a explicar o porquê, porque o interessante é que ele saiba porquê que eu fiz aquelas trocas para depois ele mais tarde aplicar e dar a volta ao guarda-roupa. Ok. Olha, Simone, muito obrigada por esta conversa. Acho que ficaríamos aqui mais um bocadinho a falar. Eu tinha outras questões para te perguntar, mas não dá tempo para tudo, portanto, fica para uma próxima. Muito obrigada pela tua partilha. Muito obrigada por aquilo que tu fazes. Há muitas mulheres, há muitos homens que querem cuidar da sua imagem, porque isto nunca é só sobre o corpo, mas é sobre isto. Muito obrigada pela tua luz, pelo teu tempo e pela tua energia. Olha, obrigada pelo convite. Um, Obrigada por eu estar aqui. E o que é, já tinha comentado contigo, o que é isto dos podcasts, eu acho que cada vez faz mais sentido, porque aqui nós mostramos sempre de uma forma muito mais natural quem nós somos. Lá no Instagram, com vídeos mais diretos, por vezes nós não mostramos exatamente aquilo que nós somos. E o interessante é nós passarmos quem nós somos, porque para também até nós atrairmos quem realmente se identifica connosco. E só assim, nestes espaços, por isso que cada vez me faz mais sentido ver assim, as pessoas assim, de uma forma, numa conversa assim como nós tivemos. Portanto, obrigada pelo convite. Gostei muito de Obrigada. estar aqui. Obrigada a vocês todos que estão aí desse lado. O nosso podcast também está disponível no Spotify. Podem fazer parte do nosso canal no YouTube, Spotify, partilhar, comentar, seguir a Simone e pedir comentar o nosso podcast relativamente a qualquer tema que nós falamos hoje, que tanto eu como a Simone estamos disponíveis para responder. E nós vemos no próximo episódio. Um beijinho muito grande e até à próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.